que para um trabalho, para a maneira como a gente se relaciona com a criação, surgem várias perguntas no processo. Tentando sintetizar, eu diria que tem a grande questão que é como viver nesse mundo, né? Como se relacionar com esse mundo e, portanto, como esse trabalho de arte pode proporcionar esse convívio. Então, quais matérias informam o trabalho, quais matérias são coerentes para se viver nesse mundo? Como é que as nossas questões de identidade podem falar sobre o trabalho? Eu tenho mais ou menos 15 anos de trabalho, né? De pesquisa. Então, eu acho que pautas que estão muito em voga mesmo, que é gênero, sexualidade, raça, ecologia, e que são as questões que me movimentam politicamente, né, como sujeito, são as questões que também estão na pesquisa. Eu vejo o processo de criação como produção de linguagem, então necessariamente atrelado à ideia de produção de discurso. Então é sempre também um tensionamento com as esferas de poder. Eu sinto, talvez, que na prática cotidiana do trabalho, os projetos são muito influenciados pelo meio, e aí eu posso entender o meio como ateliê. Matérias fílmicas, o desenho, e aí muito recentemente a ideia da escultura, mas é algo realmente muito novo para mim. Todas essas ações, eu acho que é a ideia da pesquisa e do estudo, e como, por exemplo, a leitura é algo muito importante, e a leitura desde teoria à literatura, poesia, a prosa. Acho que a literatura é um lugar de fonte importante para mim. Eu diria que o ponto comum de todos esses projetos tão distintos, com linguagens tão diferentes, seria a ideia da investigação. Assim, leitura, troca com outras pessoas, né, ir atrás de especialistas do assunto que eu estou investigando. Nesse momento, como eu venho trabalhando muito com a questão da geologia e tenho usado também o formato da imagem em movimento como algo, eu citaria um filme que eu finalizei em 2022, que é o Saxalokuntur, e o filme que agora vai ser finalizado em junho desse ano, que é o Nebulosa. Esses dois filmes têm uma questão muito importante do material, né? Eu estou olhando muito para o maquinário, para a película, e tentando realmente aprender esse processo e esse processamento desses itens, dessas matérias, mas também ambos se relacionam com esse trabalho geológico e que foi o dispositivo para eu chegar no meu trabalho em pedra, que aí é o trabalho mais recente. Eu destacaria essas duas curtas-metragens feitas em 16mm, justamente porque elas me levam para a próxima etapa, que é um trabalho mais do talho em pedra, né? E que é o que vai desembocar no trabalho Lasca, por exemplo. E também eu vejo nos últimos tempos uma aproximação muito grande com matérias que estão em desaparecimento e que me exigem um tempo que é um tempo, a revelia de um tempo acelerado, da produtividade do capitalismo e tudo mais. Então, já faz assim, uns 2 anos que eu gosto de pensar na ideia, é uma ideia totalmente criada, mas que tem, obviamente, reverberação com outros pares, né? Mas que seria uma certa ideia de práticas lentas, né? Práticas artísticas lentas. E eu acho que pensar essas práticas lentas tem a ver com pensar o tempo das coisas, e tem a ver com olhar para coisas que realmente, e saberes que estão desaparecendo. Eu tenho muito interesse em me aproximar de práticas e saberes que talvez poucas pessoas possam desfrutar dele, né? Então, a ideia da obsolescência é muito importante para mim, como um ponto mesmo para pensar o nosso mundo contemporâneo. Eu acho que o trabalho é fruto do seu tempo,
Portanto, ele está em diálogo temático, ele está em diálogo direto com os problemas do mundo, da sociedade, onde a gente está inserido. Não é à toa que temáticas como o extrativismo estão no meu trabalho recente, não é à toa que temáticas como gênero estão no meu trabalho. Venho me interessando muito pela questão da imigração, né, porque isso faz parte do meu cotidiano enquanto uma pessoa imigrante. Como é que o trabalho ele pode ser uma forma de percepção do mundo e, portanto, ele pode propor a criação de outros mundos, né? O próprio trabalho pode trazer uma ideia que eu gosto de pensar em futurabilidade, ou seja, como é que dali, como é que em meio de uma era das catástrofes eu posso gerar universos que nos dê um certo escape, uma certa possibilidade de construção de comunidade, ou apontar para caminhos não tão normativos. Então, pensar assim, o trabalho artístico como uma possibilidade de criação de mundo é um bom jeito de pensar o trabalho na sua contemporaneidade, né? É imprevisível, a gente nunca tem a dimensão do comportamento e da percepção do outro, né, na sua totalidade. Acho que é uma surpresa. Eu acho que, talvez pensando num jeito mais empático de pensar também essa ideia do impacto, eu pensei muito sobre como, quando um trabalho de outra pessoa me impacta. E eu sinto que eu tenho uma conexão muito grande, ou seja, eu gosto, eu me interesso por um trabalho quando ele me provoca um desejo de fazer também, ou de aprender uma coisa nova. Então, óbvio que isso me desperta uma vontade que o meu próprio trabalho e a minha própria pesquisa pudesse despertar no outro o desejo de fazer também e, de repente, até de se aproximar da linguagem com a qual eu estou trabalhando. Então, eu sinto que eu uso os meus trabalhos também para aprender coisas novas, né? E estudar uma determinada teoria do século XIX, que são coisas que eu gosto muito, e falar com cientistas. Esse trabalho recente do Nebulosa, né, esse filme que agora eu vou finalizar em junho, o processo da pesquisa me levou a ir entrevistar alguns cientistas que estão pesquisando sobre um material novo dentro do campo da geologia, que chama plásticoglomerado. Então, por exemplo, eu ler os artigos científicos sobre isso, né, que é algo que não é da minha área, eu não tenho essa intimidade, isso só acontece porque tem um trabalho de criação e um trabalho artístico acontecendo. Eu agora tenho olhado muito para realizadoras no campo do cinema experimental e que transitam entre as artes plásticas e o cinema. Recentemente conheci a obra de uma realizadora que chama Amy Hepburn. Conheci aqui no contexto de Portugal, no contexto do seminário Docs Kingdom. Então, realmente é uma obra que mexeu muito comigo. E depois tem algumas outras, né? A Rose Lauder é alguém que eu olho muito para o trabalho, a Rosa Barba, a Chantal Akerman, enfim, pessoas que estão mesmo trabalhando entre cinema e artes plásticas